Bom dia, bom dia, povo. Então, bom, olha só, as árvores praticamente já não tem folha mais. Não sei se vocês viram esse corno entrando na minha frente aí do nada. Mas bom, é isso aí, é vida que segue. Então, gente, contar pra vocês um troço que eu tava pensando aqui, né? Que a gente tem muita mania de fazer, pagar pau pra gringo, né? A gente faz isso muito, mas tipo, muito mesmo. Eu falo porque eu já fiz também, né? Mas na verdade, teve uma época, bom, explicar por que eu tô falando isso. Porque teve uma época que quando eu morava no Brasil, chegou eu fui numa festa na casa da avó de um amigo, no sítio, né? E tal. Da avó não, da mãe de um amigo, na verdade, né? E tinha um cara lá que tinha morado em Portugal. Cara, ele já não era um senhor de idade não, mas tinha o que? Tinha lá seus, sei lá, já imagino que tinham uma média de, vamos dizer, 50 anos, né? Não é ninguém, nenhum velho, nem nada, mas não era nenhum velho, mas também não era nenhuma criança, né? Não era nenhum jovenzinho. Então o que acontece? E esse cara tava bebendo cerveja, tipo, quente, né? Pegava e falou assim, não coloca. Aí tipo, a gente tava tomando a cerveja, né? E a gente passou o final de semana nesse sítio. E ele, tipo, não, porque na Europa a gente não põe cerveja na geladeira não, a gente toma cerveja quente, porque a cerveja tem um gosto, porque quando você coloca a cerveja na geladeira, perde o gosto, que a cerveja gela e tal. E eu achava aquilo, não, o cara é foda, mano, bebendo cerveja quente, é assim que bebe, né? O povo da Europa, eles é foda mesmo, porque eles sabem degustar uma cerveja. Meu ovo, pra não falar meu, né? Não existe isso não. Por quê? Aqui, realmente, nessa época agora, a gente não coloca cerveja na geladeira. Por quê? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Você coloca a cerveja. Eu, por exemplo, vou contar pra vocês. Eu vou pra academia, né? Todo dia. E onde eu coloco a minha água, eu tenho o meu galão lá de 4 litros, que eu levo pra academia todo dia. E onde que eu coloco ele pra gelar? Eu coloco ele na sacada pra gelar, porque fica mais gelado do que na geladeira. Porque pra quem não sabe, na geladeira, mais ou menos a temperatura média da geladeira depende, né, da altura e tal, mas normalmente é entre 4 e 5 graus, tá? Essa é a altura essa é a temperatura da geladeira. Aqui do lado de fora da casa, na sacada, igual eu deixo a minha água lá, tá fazendo 1 grau, 2 graus, ou seja, óbvio que você não coloca a cerveja na geladeira, não tem necessidade. Para que você vai encher sua geladeira com cerveja ou com água, sendo que você pode simplesmente deixar ela do lado de fora da sua casa e ela vai ficar mais gelada, entendeu? Tem época que ela congela, porque abaixo de 0 congela cerveja, congela água. Então, gente, o cara tava tipo querendo pagar pau de gringo, né? Na verdade, lá agora que eu sei disso, na época eu não sabia, mas ele simplesmente estava querendo pagar pau de gringo. Não, que a gente toma cerveja na temperatura ambiente. Então,
Óbvio, a temperatura ambiente aqui é isso aí, ó, que vocês estão vendo aí. Vocês não estão sentindo, né? Porque ainda não dá para sentir, mas por vídeo. Mas a temperatura ambiente aqui é... Os motocas da polícia. A temperatura ambiente aqui é isso aí. O comboio. Seus gendarmes. Então a temperatura ambiente aqui dependendo da época, pode ir isso eu tô falando em Paris, não tô nem falando do norte, porque o norte da França aqui é bem mais frio. Mas eu tô falando de Paris. A temperatura ambiente aqui é uma média de 3 graus, pode chegar até menos 5. Eu já peguei menos 10 aqui em Paris, mas é raro acontecer. Mas pode acontecer. Mas então, bom, para terminar, né? Dependendo da época, você vai colocar as coisas do lado de fora, eles vão congelar. Ok, por isso. Mas ninguém aqui bebe cerveja quente no verão. No verão, tá tudo dentro da geladeira. A gente gosta da cerveja gelada. E no verão, por exemplo, aqui ninguém nem bebe vinho tinto no verão. Por quê? No Brasil também a gente tem essa mania, né? Não se coloca vinho na geladeira porque perde o gosto. Tá bom, você não precisa de colocar o vinho na geladeira. Você não precisa de colocar no congelador, mas se você colocar ele embaixo, que é o trabalho que faz uma... Aqui, por exemplo, tem as caves que a gente fala, né? As caves elétricas, que é para manter o vinho fresco. Não existe esse negócio de tomar vinho quente, não, meu. Dá dor de barriga. Cerveja quente dá dor de barriga. Não é só no Brasil, não, em todo lugar do mundo. Então, tem um negócio para tomar vinho quente, que é uma outra receita, que você vai fazer um vinho e tal, quente, mas é com canela, sei lá, uma porra, que é tipo o nosso quentão no Brasil, que a gente faz com cachaça, aqui eles fazem com canela, com vinho, porque aqui não tem cachaça. Mas a diferença é que esse negócio de ficar pagando pau porque os caras tomam... Não, gente, para com isso. Isso não existe, não. O vinho aqui no inverno a gente toma vinho tinto aqui. Eu não tô falando de mim que sou brasileiro, não. Tô falando dos franceses, porque eu praticamente quase não tenho contato com brasileiro. Todo mundo aqui, a família, as pessoas, as casas que eu frequento são só de franceses, onde eu vou e tal, são apenas franceses. E é assim que funciona. Então parem pessoal, quando vocês verem alguém pagando pau, falando que na Europa é isso, é aquilo, vocês podem